Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live do canal A Era do Avatar. Hoje trazendo Alexandre Campelo, nosso irmãozinho querido, professor Alexandre Campelo. Hoje vai nos falar sobre o Evangelho Apócrifo de Maria Madalena. Mas ele vai falar ainda mais um ou dois evangelhos futuramente. Depois nós temos uma combinação já, eu e o Alexandre Campelo, que ele faça uma série sobre a autobiografia de um yogi de Paramahansa Yogananda. Ele comente o livro com a gente aqui, vá comentando os pontos que ele considerar mais, não relevante, porque o livro todo é relevante, mas mais interessante para ser falado numa live. Ele fazendo isso, eu acho que vai ser muito bom, porque, por exemplo, muitos aqui que frequentam nosso canal são devotos de Sai Baba, de uma forma ou de outra, têm recebido informações, aqueles que não são devotos, que não são seguidores, têm recebido informações sobre Sai Baba, sobre a mensagem de Sai Baba. E seria interessante, ao meu ver, que também conhecessem a mensagem e a vida de Paramahansa Yogananda. Que tem esse livro, a autobiografia de um yogi, é um best-seller, tremendamente lido esses anos todos. Então, acho que vai ser muito legal. Já tem a Tereza Moreira falando sobre o Livro dos Espíritos, uma vez por mês também, de Allan Kardec, e assim a gente vai diversificando. Meus amigos, eu peço àqueles que não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem, ou seja, ajudem o canal a crescer. Esse canal tem muito ainda que contribuir para o conhecimento. Através de quem? Através daqueles que nós convidamos. Há um canal, há um youtuber, que faz um podcast, que diz assim, é inteligência limitada, algo nesse sentido. Ele abre as lives dele e diz o seguinte: estamos começando o podcast Inteligência, onde o apresentador é o menos inteligente. Inteligentes são aqueles os convidados. E a mesma coisa eu digo aqui. Eu digo aqui porque os nossos convidados são parceiros nossos, amigos, irmãos, que dominam profundamente os assuntos que falam aqui. E eu fico muito feliz com isso, sou muito realizado com esse fato. Nós somos universalistas, nós que organizamos o canal. Muitos que falam aqui conosco são, alguns não são. A gente respeita, o universalista tem que respeitar, inclusive, quem não é universalista, senão seria válido, Então a gente diversifica ao máximo o conhecimento para que mais pessoas e mais informações sejam dadas para que cada um decida sobre aquilo que lhe convém agregar agora, agregar um pouco mais à frente de conhecimento do que já tem. Sai Baba diz que o conhecimento a gente deve aprofundar naquele que a gente escolhe. A gente não deve ficar cavando poços rasos para encontrar água. Da mesma forma, a gente não pode tentar encontrar Deus pulando de galho em galho. Hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. Não é isso que a gente propõe aqui. A gente aqui propõe que as pessoas continuem com as suas linhas de pensamento, com as suas religiões, com as suas filosofias, mas estamos abrindo a oportunidade que eles conheçam também um pouco sobre outras, de uma forma suplementar, não é nem complementar. É suplementar. Porque o que se traz aqui não complementa. Porque complementa, você quando complementa é porque está faltando alguma coisa. Mas em cada religião já tem cada filosofia, cada religião já tem o suficiente para atender cada devoto que escolhe. Vamos dar início à nossa live para em seguida chamar o Alexandre.
Professor Alexandre Campelo, diretamente de Brasília. Você é candango, né? Sou candango. Candango. Candango não, candango é quem veio, quem ajudou a construir É Brasília. Eu sou verdade, você já me brasiliense. falou. Você é Meus brasiliense, pais exato. são candangos. Seus pais são candangos. Você é nascido aí. Você vê, né? Então, 1960, né? Que inaugurou, né? Já na década de 50 já estavam construindo. O pessoal já estava se deslocando para aí. O pessoal das instituições federais. Olha, o Alexandre, já tem bastante gente conosco aqui. A Márcia Braga já entrou desde 17 para as 18 horas. O Thales Simon, Thales Simon. A Sônia Mesquita, nossa divulgadora mor do canal Era do Avatar. Constância Costa. A Laís Sá, que é a sua Shakti. Prema Shakti. A Dacne Bacedone, nossa irmãzinha. Gaúcha, esposa do Leandro Carvalho, nós somos jovens devotos de Sai Baba. O Palmeirinho Soares está aqui conosco também. E o Palmeirinho anteontem fez uma live muito interessante. Quem pode ser chamado devoto, que você assistiu um pedaço. Eu comecei a assistir, às 20h30 eu entro para dar aula, aí assisti 30 minutinhos da live maravilhosa do Palmeirinho. Como sempre, né? Palmeirinho é uma relíquia para nós aqui no Brasil. Conheceu um dos grandes pioneiros, assim como você também, né, Betinho? O Palmeirinho até mais e antes. Até antes, Até antes e então, mais até. O Palmeirinho é uma preciosidade para nós. É verdade. É verdade. Então é isso aí, Alexandre. O Evangelho Apócrifo de Maria Madalena. Teve acho que foi o Thales Simon que diz: esse assunto é polêmico. Esse assunto é polêmico, Alexandre? É polêmico, sim. Então. Adoro assuntos polêmicos. Mas cuidado. Certíssimo, Simon. Você não está num país que convive bem com polêmica, não. Mas fique à vontade aí, irmão. Um abração. Gratidão boa live. Sempre, Betinho. Namastê, boa noite. Você está certíssimo, Simon. Polêmico, talvez em pelo menos dois sentidos, né? Primeiro, porque a cristandade ortodoxa, dogmática, considera esses textos que eram sagrados no início da cristandade, no cristianismo incipiente, considera esses textos heréticos, textos que em determinado momento da igreja foram banidos do Novo Testamento, né? Da Bíblia cristã, mas que foram lidos pelos cristãos dos primeiros séculos. Os primeiros cristãos liam, reverenciavam e consideravam autênticos. E, num determinado momento, a partir de certos concílios, a partir do século IV em diante, esses evangelhos e aqueles que, inclusive, pregavam esses evangelhos, que foram chamados de gnósticos, de forma injusta, justa e injusta ao mesmo tempo. Justa pelo fato de que a gnose é algo sagrado. Né? Gnose vem de conhecimento, é muito semelhante à palavra guiana do yoga, guiana yoga. Mas injusto no sentido de chamá-los apenas de gnósticos, quando na verdade eles foram cristãos. E eles não se intitulavam somos gnósticos, eles se intitulavam cristãos, somos cristãos. Né? E foram então chamados a partir de então desses concílios do século IV em diante de hereges. Os seus textos foram banidos, eles sabendo que esses textos seriam ou escondidos, ocultados, ou até mesmo destruídos, queimados, eles correram para esconder esses textos, e de forma providencial, a partir do século XIX e início do século XX, meados do século XX, muitos desses textos começaram a ser redescobertos. O Evangelho Apócrifo, que não deveria ter este título apócrifo, não deveria ser apenas Evangelho segundo Maria Madalena. Alexandre, deixa eu te interromper. O Thales Simon disse que o teu áudio está baixo. Você pode ir em configurações e áudio aumentar o volume?
Está baixo? Deixa eu ver. Configurações, áudio, aí você aumenta o volume lá embaixo. Conseguiu? Eu não estou vendo onde Tem aumenta. uma barrinha, assim, volume da áudio, você baixa e desce aí. Não tem, Betinho. Não tem nenhuma barrinha. Todos Tá bom. confirmam que está Não, baixo? não, o Palmeiras está dizendo que não está baixo. Então peço ao Thales que dê uma Ah, aumentadinha no volume dele. Desculpe aí, tá? pode ser que seja o seu áudio aí em casa, Simon. Então, esses cristãos correram para esconder esses textos sagrados. E o Evangelho de Maria Madalena, ele foi encontrado em 1896 em um cemitério cristão no Egito, dentro de dentro do cemitério, mas em uma espécie de caixa. E é muito interessante isso, como que esses evangelhos foram sendo redescobertos do século XIX para cá. E os evangelhos da biblioteca de Nag Hammadi, em 1945, dentro de uma caverna. O de Maria Madalena em um cemitério cristão no Egito, 1896, final do século XIX, e os evangelhos da biblioteca de Nag Hammadi, em Nag Hammadi, dentro de cavernas. É algo bastante providencial. O que me lembra palavras de Mahavatar Babaji, a Yogananda. Na autobiografia de um yogi, lemos, aliás, a Yogananda e a Swami Sukhdev, que foi o mestre de Yogananda, que era chegada a hora de que certas verdades deveriam ser reveladas ao mundo. É muito interessante isso. Quando o próprio Swami Vivekananda chega também no século XIX à América, em 1893, trazendo o yoga, não é, para nós ocidentais, é chegado o momento de que essas verdades sejam reveladas. Não é à toa, nada acontece por acaso. Mas é polêmico no sentido de que a cristandade ortodoxa, até hoje, dogmática, não aceita esses textos como sagrados, né, e sim como hereges, nesse sentido. Mas são textos considerados autênticos, no sentido de que verdadeiramente pertenceram à cristandade incipiente, aos primeiros cristãos. Né, isso aí ninguém pode negar, nem mesmo a ortodoxia. Os primeiros cristãos liam, reverenciavam esses textos e consideravam autênticos. E, ao mesmo tempo, eles têm de ser verídicos, autênticos e verídicos. Verídicos quando os lemos. E, ao ler esses textos, nós somos capazes de refutar Irineu de Lyon, por exemplo, um dos maiores antagonistas dos cristãos gnósticos, chamados gnósticos, que não deveriam ser chamados de gnósticos, mas de cristãos, os autênticos cristãos. Ao lermos esses textos, tendo o conhecimento que temos, seja do budismo, do Vedanta, do yoga, nós não podemos dizer que não são verídicos. As palavras, a sabedoria ali contida, tendo as chaves hermenêuticas da interpretação, da verdadeira interpretação desses textos sagrados, eles se tornam verídicos, pelo menos para nós, autênticos e verídicos ao mesmo tempo. Betinho, vamos começar, por favor, com os slides. Eu coloquei aqui alguns trechos do Evangelho de Maria Madalena para estudarmos dentro dessa hermenêutica, dessa interpretação esotérica. Essa imagem, né, é muito interessante, não só ela, mas muitas iconografias, na verdade, a grande parte das iconografias cristãs, os iconógrafos cristãos, os pintores cristãos, eles são muitas vezes contemplativos. O que é ser contemplativo? É aquele que fecha os olhos, que pratica o que no yoga chamamos de raja. Eles são raja yogis, são contemplativos, yogis contemplativos. Então eles meditam, e ao meditar, ao acalmar a mente, os redemoinhos mentais, eles entram em estados mais profundos.
mesmo sendo cristãos, eles praticam yoga. Não preciso utilizar a palavra yoga, mas eles praticam o silenciar, o aquietar a mente. E eles entram em conexão com verdades mais profundas. Então, quando eles vão pintar, né, os santos, e aqui nós temos essa imagem de Maria Madalena, mas vemos de Nossa Senhora, do próprio Cristo Jesus, de São Francisco de Assis, de Santo Antão, de São Bento de Núrcia, de Teresa de Ávila, de São João da Cruz, de muitos e muitos santos cristãos com os olhos voltados para cima, o que no yoga nós chamamos de Shambhava Mudra, a consciência aqui no ponto médio entre as sobrancelhas, também conhecido como Kutastha Chaitanya. Yogananda, ele dizia que a estrela de Belém, né, a estrela que guiou os rishis, os sábios iluminados vindos da Índia, até o local do nascimento da criança, do avatar que estava nascendo há 2000 anos, é aqui, no ponto médio entre as sobrancelhas. Existe uma estrela pentagonal aqui, bem aqui. Existe uma técnica que Yogananda ensina em que nós somos capazes de ver essa estrela. Existe um círculo dourado que representa a superconsciência, tudo aqui. No ponto médio entre as sobrancelhas, também chamado de Trikuti. Um círculo dourado, um fundo azul, como um mar azul, e a estrelinha branca lá no fundo pentagonal. Todo símbolo sagrado, se você inverter, se você colocar de cabeça para baixo, se transforma em quê? Satanismo. Hitler sabia disso. Hitler foi um grande satanista. Isso não sou eu que estou falando. Yogananda disse isso. Em uma encarnação passada, Hitler foi um grande yogi, não é, que desenvolveu poderes paranormais, grande magnetismo, mas não desenvolveu amor. E ele, o que ele fez com a suástica, né, que é a cruz indiana, sagrado, o símbolo sagrado, ele inverteu alguns graus. Ali, aquele símbolo sagrado se transforma em feitiçaria, em satanismo. Então, aqui nós temos, no ponto médio entre as sobrancelhas, a estrela de Belém, Kutastha Chaitanya. Aqui nós temos também a consciência do Filho unigênito, Vishnu, Brahma, Vishnu e Shiva, Pai, Filho e Espírito Santo. Fisiologicamente falando, o Pai está aqui, no Sahasrara, no lótus de 1000 pétalas, no topo da cabeça. O Filho está aqui, fisiologicamente falando. A boca de Deus, quando Jesus no deserto é tentado, mas Satã, a força maligna, Maia personificado, diz a ele: você não é o filho de Deus? Transforma estas pedras em pães. E Jesus responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus é aqui atrás do pescoço, é o bulbo raquidiano. É por esse ponto que entra a energia cósmica, o que nós chamamos de prana, e que os antigos judeus chamavam de ruah, sopro. Deus soprou nas narinas de Adão. Narinas, na verdade, é aqui. O bulbo raquidiano é o que regula a nossa respiração. Ele trabalha a nossa respiração, o bulbo raquidiano. Então, a boca de Deus, aí, por onde a energia cósmica entra, é atrás do pescoço, que tem uma ligação com o ponto médio entre as sobrancelhas. E onde está a consciência da Shakti, que é o Espírito Santo? Lá no Muladhara, lá na base da coluna, no períneo. Quando a energia da Shakti, que é a mãe divina dentro de nós, é o Espírito Santo é feminino, dentro do ser humano, ascende pelo conduto espinhal, despertando a consciência do filho aqui, despertando a consciência do filho, automaticamente desperta a consciência do pai. Então, dentro do ser humano, nós temos as três forças, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo é feminino, é a Shakti dentro do homem. E essa imagem, então, Maria Madalena está em Samadhi, que no yoga chamamos de Samadhi, é a visão de Deus. No caso, ela tem aqui a visão do Cristo, porque ela tinha a percepção, segundo os evangelhos ditos apócrifos, não somente o dela,
mas também o de Felipe, né, o de Tomé, que são considerados entre os apócrifos, talvez os mais, é difícil dizer os mais importantes, porque todos têm a sua grande importância, mas são os mais lidos, né, são os mais estudados. Todos eles afirmam desta comunhão de Maria Madalena com o Cristo, não só em forma humana, Jesus em carne e ossos, mas Jesus, o Cristo. Devemos compreender essa diferença entre Jesus e Cristo, porque Jesus se tornou o Cristo. Cristo não é um sobrenome para Jesus. Não é como Alexandre Campelo. Campelo é o meu sobrenome. Não, Cristo não é sobrenome. Cristo é um estágio de consciência do Filho unigênito que Jesus realizou. Ele se tornou o Cristo, que no yoga chamamos de Vishnu. Então, Jesus, o Vishnu, é o Filho, como Krishna, ou Vishnu. Aliás, na verdade, Krishna também não é o sobrenome de Jadava, é o estágio de consciência de Vishnu que ele realizou. Então, Jadava, o Krishna. Jesus, o Cristo. Siddhartha, o Buda. Yogananda, Paramahansa, ou Paramahansa e Yogananda, são estados de consciência, estágios de consciência, títulos espirituais que todos nós um dia realizaremos. O Evangelho de Maria Madalena faz parte do papiro de Berlim, escrito em copta saídico. Na verdade, os textos de Nag Hammadi, todos os textos de Nag Hammadi, como o de Tomé, também estavam em copta saídico. Isso significa que, se eles estão em copta, escritos em copta, eles são mais antigos do que a datação do carbono 14 nos apresenta. O Evangelho de Maria Madalena, por meio da datação do carbono 14, né, o datou provavelmente entre o século III e o século V, mas no idioma copta. Se está escrito no idioma copta, então o original é mais antigo, é muito mais antigo. Alguns estudiosos chegam a afirmar que, muito provavelmente, esses evangelhos, que hoje são chamados de apócrifos, talvez eles estejam bem mais próximos da época de Jesus do que costumamos aceitar, do que a ortodoxia cristã costuma aceitar. Muitos acreditam que esse evangelho de Maria Madalena surgiu ali por volta do ano 150 ou antes. Irineu de Lyon, o grande antagonista dos textos gnósticos, já no século II, ele cita o Evangelho de Tomé. Se no século II ele cita o Evangelho de Tomé, ainda que tentando denegrir o Evangelho de Tomé, na verdade, significa que o Evangelho de Tomé é mais antigo. E talvez o de Madalena também, de Felipe também. Maria Madalena tem sido considerada por muito tempo, né, como uma prostituta possuída por 7 demônios, ou a maior discípula de Jesus. Em verdade, na visão que a própria igreja, nos dias atuais, vem e começa a limpar essa imagem dela de mulher prostituta, possuída por 7 demônios, hoje a própria igreja começa a considerar que ela não foi prostituta, mas talvez a maior discípula de Jesus, entre os discípulos, não só entre as mulheres, mas entre os homens também. Ela é considerada a primeira cristã, porque foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurrecto. A primeira pessoa que viu Jesus após a ressurreição foi Maria Madalena. Então, ela é considerada, dentro da visão da ortodoxia cristã, a primeira cristã. Incompreendida pelo ciúme de Pedro, como veremos mais à frente, e demais apóstolos, os discípulos homens tinham verdadeiro ciúme de Madalena, de Maria Madalena, porque percebiam a preferência de Jesus por ela. Veremos mais à frente que, inclusive, Krishna
demonstrava uma certa preferência por Ada, assim como São Francisco de Assis demonstrava uma preferência por Santa Clara. E a pergunta que fica ou a pergunta que emerge havia alguma relação carnal entre eles? Essa é a pergunta que muitos de nós faz. Essa é outra questão polêmica, não é, Simon? É outra questão polêmica que veremos, discutiremos mais à frente. Incompreendida e invejada por Pedro e demais apóstolos, detentora dos ensinamentos internos de Jesus, porque, na verdade, todos os ensinamentos, sejam eles de Jesus, de Buda, de Krishna, possuem dois lados: o interno, esotérico com S, e o externo, esotérico com X, é metafórico e histórico. Então, as duas formas existem, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né, na Bíblia judaica cristã, como nos ensinamentos do Dhammapada, do Buda, como nos Vedas, nos Upanishads, no próprio Bhagavad Gita. A canção do Senhor, o diálogo entre Krishna e Arjuna, nós devemos compreender esse diálogo nas duas formas. Yogananda, Satya Sai Baba também fala isso, né? Ramakrishna, Swami Vivekananda afirmam: existem duas hermenêuticas, duas interpretações no Bhagavad Gita. Tanto a interpretação histórica da batalha de Kurukshetra, uma batalha fratricida, quanto o lado interno, esotérico, psicológico, em que aqueles personagens históricos, os Pandavas e Kauravas, o próprio Senhor Krishna, personagens históricos, se tornam, em verdade, personagens internos da nossa psique, né, do campo de Dharmakshetra, o campo da consciência. As forças psicológicas da luz dentro de nós, os Pandavas, e as forças psicológicas das trevas dentro de nós, do ego, lideradas por Duryodhana, né, Duryodhana, que é o desejo material, por Bhisma, e assim por diante. São as forças psicológicas das trevas dentro de nós, os Kauravas dentro de nós e os Pandavas dentro de nós, assim como o lado externo, o lado histórico da batalha em si mesma. Então, são duas formas de interpretação de hermenêuticas que não se divorciam, na verdade, elas estão juntas. O mesmo ocorre nos textos sagrados. Quando a ortodoxia cristã escolhe textos para chamá-los de canônicos, principalmente Irineu de Lyon, né, ele dizia que deveria existir apenas evangelhos, porque só existem 4 pontos cardeais, 4 estações do ano. Essa foi uma das grandes desculpas utilizadas. Como existem 4 pontos cardeais, 4 estações do ano, então devem existir apenas 4 evangelhos. E esses 4 é que foram considerados canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A Márcia perguntou: Alexandre, você acredita que Tomé fosse irmão gêmeo do Mestre Jesus? Márcia, na live sobre o Evangelho de Tomé, que nós realizamos aqui também pela Era do Avatar, eu expliquei sobre isso. Ele é irmão gêmeo no sentido místico, no sentido espiritual. No sentido espiritual. Por isso ele é o dídimo. Né? Dídimo quer dizer gêmeo. Tomé também significa gêmeo, no sentido espiritual. Por quê? Porque Tomé se tornou um Cristo. Ele foi um Cristo. Isso segundo os evangelhos apócrifos. Eis o grande temor da ortodoxia. Porque se você afirma que um discípulo, no caso Tomé, foi semelhante a Jesus, ele alcançou a mesma estatura espiritual de Jesus, ou seja, um Cristo, isso para a ortodoxia cristã é algo terrível, porque eles então têm que negar todos os concílios, todo o dogma de que Jesus é o único consubstancial com Deus. É o chamado credo niceno-constantinopolitano do século IV, né, o credo de Niceia,
e de Constantinopla. Por isso, o niceno-constantinopolitano, de que Jesus é o único ser consubstancial com Deus, quando, na verdade, o único consubstancial com Deus não é Jesus, mas o Cristo. O Cristo, sim, é o único consubstancial, só que o Cristo não é necessariamente uma pessoa. O Cristo é um estado de consciência. A própria psicologia, né, a partir do advento da psicologia, né, no Ocidente, e agora com a terceira e quarta forças da psicologia, que infelizmente ainda não são aceitas pelo Conselho Federal de Psicologia, mas Carl Gustav Jung, Abraham Maslow, né, esses grandes psicólogos que falam, inclusive, de budismo, de yoga, da terceira e quarta forças, eles vêm falando a respeito do self. Jung ficou muito surpreso quando descobriu que o que ele chamava de self, nós no yoga chamamos de Atma. Existe um livrinho fino de Jung, Psicologia Oriental, um livro de bolso, em que ele declara isso, a surpresa dele ao perceber que o que ele chamou de self, nós yogis chamamos de Atma. É o Atma. E o Atma também pode ser compreendido como o nous, né, no grego, ou o próprio Cristo em nós, a consciência crística em nós. Nós temos o eu consciente, o inconsciente individual, o inconsciente coletivo, a superconsciência, tudo isso em nós. E aí vem a consciência de Vishnu, que é o Filho unigênito, consciência crística, portanto. Depois a consciência do Pai, a consciência cósmica. E os avatares, quem são os avatares, as divinas encarnações? São aqueles que realizaram todas essas consciências. Eles estão conscientes de si mesmos, conscientes do corpo, eles têm consciência do inconsciente coletivo, da superconsciência, da consciência de Vishnu, que é a consciência crística, e da consciência do Pai. Então, quando Krishna, há 5.000 anos, afirmou: eu sou o Pai deste universo, a Mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor, ele fala como Pratyagatma, ele fala como alguém que está consciente de sua unidade com a consciência cósmica. Quando Jesus afirmou: eu e o Pai somos um, ou ninguém vai ao Pai senão por mim, ele estava consciente da força ou da inteligência, da consciência crística. Ele estava em consciência crística, a consciência do Filho. Então, nós devemos compreender essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou Brahma, Vishnu e Shiva, como estágios de consciência, e não como pessoas. Utilizamos ainda hoje a palavra pessoa, não é? As três pessoas da Trindade, mas deveríamos utilizar não pessoas, e sim as três formas de consciência da unidade. As três formas de consciência da unidade. Eu acredito que fica mais próxima da verdade da psicologia. Nós devemos compreender a religião, o religare, por meio da psicologia. A psicologia hoje ela está muito mais próxima da verdadeira religião do que a religião ortodoxa dogmática, presa ainda a certos conceitos ultrapassados. Então devemos compreender Deus onde? Dentro de nós. Isso é que foi negado pela ortodoxia. A partir do momento que você afirma que Deus está dentro de você, e então você não precisa mais, ou pelo menos pensa que não precisa mais, não é, de padres, pastores, monges. Deus está em você. Deus está dentro de você. Mas, de certa forma, nós precisamos, sim, precisamos pelo menos dos iluminados. Eu conheci monges iluminados. Eu tive a graça de conhecer monges verdadeiramente iluminados. Esses iluminados, eles são essenciais, são fundamentais para nós. A reunião em certas congregações, no templo budista, vocês mesmos que são seguidores de Satya Sai Baba, vocês têm o templo de vocês aí no Rio de Janeiro e em outras cidades. Quando vocês se reúnem em meditação, cantando mantras, entoando mantras, essa união é fundamental.
porque a devoção daqueles que têm maior conexão ajuda os neófitos, ajuda aqueles que estão começando a elevarem as suas consciências. Então, a reunião também é importante. Não que o padre, o pastor ou o monge, não é, sejam mais importantes que nós, discípulos seculares. Não são. A não ser que sejam iluminados. Não são iluminados, eles não são mais importantes que nós. Se nossa fé existe, quantos santos não existem autênticos, casados? Lahiri Mahashai foi um avatar, uma encarnação divina, casado, homem casado, como veremos mais à frente. Então, nós, mesmo sendo seculares, não é, mundanos, entre aspas, aqueles que estão no mundo, se formos sinceros em nosso íntimo, nós podemos ser mais evoluídos do que um padre, um pastor, porque Deus está dentro de nós. Mais evoluídos até do que um papa, por que não? Deus está dentro de nós. Os santos, quase não existem papas santos, com algumas pequenas exceções. Os santos, muitas vezes, São Francisco de Assis nem padre foi. São Francisco de Assis foi um de Gâmbara, né, um vestido de céu, um renunciante. Nem padre, ele não quis ser padre, porque ele sabia que Deus estava dentro dele. Consorte no sentido carnal ou espiritual? Como fica Brahmacharya? A Brahmacharya, que é o último entre os yamas, que é o primeiro anga de Patanjali. O Evangelho de Maria Madalena, ele tem algumas falhas. A página 1 até a página 6 não existe, é como um buraco. Foi perdido. E da página também, da página 11 até a página 14, também nós perdemos. Aqui nós vemos uma citação, não é, do Evangelho dela, na página 17, os versos de 9 a 20, do ciúme dos discípulos homens em relação a ela. André tomou a palavra e dirigiu-se a seus irmãos. O que pensais vós do que ela acaba de contar? Pedro havia pedido a ela, de forma bastante humilde, aparentemente, pelo menos a princípio, Pedro pediu a ela, como veremos mais à frente no Evangelho, que ela falasse a respeito do que Jesus havia ensinado a ela. E quando ela, então, termina de falar, nós percebemos o ciúme dos discípulos homens em relação a uma mulher que recebia os ensinamentos de Jesus sem nenhum tipo de preconceito da parte dele. O que pensais vós do que ela acaba de contar? De minha parte, eu não acredito que o mestre tenha falado assim. Estes pensamentos diferem daqueles que nós conhecemos. Pedro ajuntou: será possível que o mestre tenha conversado assim com uma mulher sobre segredos que nós mesmos ignoramos? Devemos mudar nossos hábitos, escutar todos a esta mulher? Será que ele verdadeiramente escolheu-a e preferiu-a a nós? Dizendo Pedro. Como falei no início, existem duas formas de interpretação: a interpretação interna e a externa. A interpretação interna, nós podemos colocá-la como feminina. Ela foi trazida no cristianismo por Maria Madalena. A interpretação esotérica, com S, interna, feminina dos ensinamentos de Jesus. A outra interpretação é a interpretação ao pé da letra, externa, esotérica com X, que foi trazida pelos apóstolos homens. Ambas, como falei no início, estão corretas, mas quando excluímos uma delas, nos tornamos mancos.
Ambas estão corretas, tanto a visão interna, quanto a visão externa. Ao longo dos milênios, de 2 milênios, ou pelo menos séculos, se formos contabilizar a partir do século IV para cá, a visão interna dos ensinamentos de Jesus foi considerada herética, que é justamente a visão gnóstica, esotérica, com S, interna, feminina, foi considerada herética. O trabalho agora dos teólogos, dos estudiosos, é tentar resgatar isso que se perdeu. Unir novamente, promover novamente o casamento das duas formas dos ensinamentos de Jesus, porque a forma feminina foi perdida. Não negar a forma masculina dos ensinamentos externa, porque é autêntica também, mas unir as duas. Se negarmos a forma externa, incorreremos em erro da mesma forma. Cairemos em erro. Se aceitarmos apenas o lado místico, apenas o lado esotérico e negarmos o lado externo, histórico da vida de Jesus, assim como ocorre com o Bhagavad Gita, não é que muitos de nós interpretam o Bhagavad Gita apenas do lado místico, apenas do lado metafórico, e negamos o lado histórico, nós incorremos em erro grave. Então, não é divorciar os dois ensinamentos, mas procurar uni-los, porque a alma não pode andar sem o corpo, e o corpo não pode andar sem a alma. São as duas coisas. Unir o corpo, a mente e a alma. Lemos no Evangelho de Tomé que ele também foi escolhido por Jesus. É interessante que não só Maria Madalena foi uma escolhida por Jesus, mas Tomé também, e era homem. Então, esta inveja de Pedro, de André, em relação a Maria Madalena, não confere, porque Jesus amava Tomé, como amava João. João foi o discípulo amado de Jesus. O Evangelho segundo João, que é um dos canônicos, é um texto totalmente esotérico. O Gênesis da Bíblia é esotérico com S. O Apocalipse é um livro esotérico. E o livro de João, de São João, segundo João, também é um livro esotérico. Foi o discípulo amado. Maria Madalena foi muito amada. Tomé foi muito amado. João foi muito amado. Então, o que ocorre no Evangelho de Tomé, no Logion de número 13? Disse Jesus aos discípulos: com quem me comparais? Dizei-me com quem me pareço. Disse-lhe Simão Pedro: tu és semelhante a um anjo bom. Disse-lhe Mateus: tu és semelhante a um sábio filósofo. Disse-lhe Tomé: mestre, minha boca não é capaz de dizer com quem te pareces. Disse-lhe Jesus. Então levou Tomé à parte, afastou-se com ele e disse-lhe 3 palavras. Quando Tomé voltou para junto de seus companheiros, estes perguntaram-lhe: o que foi que Jesus te disse? Tomé respondeu: se vos dissesse uma só das palavras que ele me disse, apanharíeis pedras para lançá-las contra mim. Dessas pedras sairia fogo e seríeis consumidos. As 3 palavras ditas por Jesus a Tomé estão no Logion 108 do Evangelho de Tomé. Em 1937, em uma visão de Jesus, Yogananda ouviu estas mesmas palavras da boca de Jesus. Ali na imagem, eu coloquei na parte de cima, essa que está com o véu na cabeça é Teresa Neumann. É uma mística católica que tinha todos os estigmas de Jesus, alemã, da Baviera. Ali no centro está o Sr. Wright, foi um discípulo de Yogananda, e mais para a direita, Yogananda, para Mahansi Yogananda. Yogananda, quando se encontrou com essa mística católica, ela mandou o seguinte recado: apesar de o bispo me haver pedido para não receber visitas, abrirei uma exceção ao homem de Deus vindo da Índia.
Teresa Neumann, inclusive, chegou a afirmar que os magos vindos do Oriente que vieram visitar a criança, né, o avatar que estava nascendo, Jesus, há 2000 anos, eles vieram de fato da Índia. Ela disse isso, Teresa Neumann. Ela tinha a visão da paixão como um filme em sua mente, da paixão de Cristo. Todas as sextas-feiras, ela se alimentava apenas de uma hóstia consagrada. E quando ela tinha a visão da paixão, os estigmas, as feridas de Jesus se abriam em todo o corpo dela. Os olhos sangravam, a coroa de espinhos, o corpo dela inteiro sangrava, ela perdia litros de sangue. Mas quando Yogananda a visitou, ela o chamou de homem de Deus vindo da Índia. Esse é um marco, né, para o diálogo interreligioso. O encontro entre um hindu, um mestre hindu, e uma santa, uma mística católica estigmatizada, cristã católica. E as palavras que foram ditas a Tomé, muito provavelmente, foram estas que estão no Logion 108 e foram ditas a Yogananda em 1937. Quem beber de minha boca, tornar-se-á como eu serei ele, e as coisas ocultas ser-lhe-ão reveladas. O que Jesus disse a Tomé por estas palavras, quando Tomé afirmou a Jesus: Mestre, minha boca não é capaz de dizer com quem te parece. Ou seja, Tomé alcançou um estágio de consciência muito superior ao de Pedro e muito superior ao de Mateus. Pedro disse a Jesus: Tu és semelhante a um anjo justo. Mateus disse: Tu és semelhante a um sábio filósofo. Mateus. E Tomé disse que era incapaz de dizer com quem Jesus se parecia, ou seja, de fato, Tomé sorveu em águas borbulhantes. Aqui eu creio que cortou um pedaço, mas não tem problema. Jesus diz a Tomé: Você tomou em águas borbulhantes, você está embriagado de Deus. O que é estar embriagado de Deus na visão do yogi? É estar em êxtase, é estar em samadhi, é ter a visão do bem-amado cósmico. Ou seja, Tomé alcançou o mesmo estágio de Jesus. Ele se tornou o quê? Um ungido. Quando a Kundalini, a Shakti, ascende pelo conduto espinhal e desperta a glândula pineal no cérebro, ela libera um hormônio que no yoga chamamos de Amrita. E Jesus, naquele diálogo dele com a mulher de Samaria, ele chamou de a água viva, da qual se der de beber, você jamais terá sede novamente. É o Amrita, o néctar da imortalidade. Nos tornamos imortais quando tomamos esse néctar dentro de nós. Não é nenhuma bebida destilada pelo ser humano. Na verdade, é dentro do ser humano. Não é fora, mas dentro de nós. O ciúme de Pedro, como lemos no Evangelho de Tomé, no último Logion 114. Disse-lhe Simão Pedro: Maria deve afastar-se do meio de nós, porque as mulheres não são dignas da vida. Respondeu Jesus: Eis que hei de guiá-la para que se torne homem. Ela também virá a ser um espírito vivo, semelhante a vós, homens. Com efeito, toda mulher que se fizer homem entrará no reino de Deus. O significado esotérico dessas palavras de Jesus significa todo aquele que se torna livre do desejo carnal. Homem é no sentido de antropos, não homem biológico. Jesus não iria transformar Maria Madalena em um homem biológico, mas a compreensão de Pedro era uma compreensão ainda muito primitiva, muito infantil da própria tradição. Pedro, de fato, foi aquele discípulo difícil, que tinha dificuldade de compreender os ensinamentos mais profundos de Jesus. E ele não compreendia o que Jesus queria dizer. Yogananda, ele teve um discípulo assim certa vez. Esse mesmo discípulo chegou a escrever um texto
afirmando que o mestre muitas vezes chamava a atenção dele. Você não compreende o que eu afirmo. Aqueles que têm visão menor, não esotérica, não mística, não profunda, que não sorveram o néctar da bem-aventurança, têm o seu intelecto diminuído. É por isso que Jesus afirmou: aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, porque é um intelecto diminuído. Intelecto no sentido não só racional, mas o intelecto autêntico, o intelecto da alma, a mente Budi. Sem acessarmos a mente Budi, a mente intuitiva, as nossas mentes elas permanecem aonde? Onde? Em manas. Apenas em manas, que é a mente ligada aos sentidos. Aquele que está ligado apenas a manas, as indrias, a mente ligada às indrias, aos sentidos, ele não compreende as coisas espirituais. Por mais que tentemos explicar, por mais que o mestre tente explicar, aquele discípulo não compreende. É o caso da ortodoxia, até os dias atuais. Por isso perseguiram os gnósticos. Por isso perseguiram a cristandade gnóstica, esotérica, aquela que era capaz de compreender os ensinamentos mais profundos de Jesus. Jesus responde que tornará Maria como antropos, o homem no sentido completo, o self, o homem pleno, o atma, não no sentido de masculino ou feminino, mas aquele que superou o masculino e o feminino, não no sentido biológico da palavra, mas no sentido de self, que Jung chamou de self, e que no yoga compreendemos como Atma. Esse é o verdadeiro antropos. É nesse sentido que Jesus afirma a Pedro, que não compreendia de fato os ensinamentos mais internos de Jesus. Este aqui, na imagem anterior, é Tomé, né, São Tomé, e este é Filipe. E o que dizer sobre o relacionamento Maria-Jesus, carnal ou espiritual? Isso aqui é polêmico, não é, Simon? Eu gostaria que vocês, se puderem, me digam o que vocês pensam. O relacionamento de Jesus. Outro dia, eu estava falando com uma pessoa a respeito disso, e ela ficou bastante zangada comigo sobre a minha opinião. O relacionamento de Jesus com Maria foi carnal ou espiritual? Lemos no Evangelho de Filipe, aguardo a resposta de vocês. Eram 3 os que caminhavam sempre com o Mestre: Maria, sua mãe, a irmã de sua mãe, e Míriam de Magdala, que é conhecida como sua companheira, koinonos, em grego, porque Míriam é para ele uma irmã, uma mãe e uma esposa, koinonos. Mas a pergunta continua. Mesmo texto do Evangelho de Filipe, aqui não é o Evangelho de Maria Madalena, é o Evangelho de Filipe. Mesmo o Evangelho de Filipe afirmando que para Jesus Maria Madalena era irmã, mãe e esposa, irmã, mãe e esposa, em que sentido? Carnal ou espiritual? Quem foi que me perguntou sobre Tomé, se Tomé era gêmeo de Jesus? Quem foi que perguntou? Ainda há pouco? Ah, foi a Márcia. Se Tomé fosse gêmeo de Jesus, ele era irmão gêmeo de Jesus no sentido espiritual, porque ele alcançou o mesmo estágio de consciência de Jesus. Tomé, então, é um Cristo na visão da apocrifia. Nome feio, apocrifia é um nome feio e injusto, totalmente injusto. Não deveríamos mais chamar esses evangelhos de apócrifos, porque eles não são apócrifos.
na visão de boa parte da cristandade, principalmente no início da cristandade, como é o nosso caso no yoga, no budismo e muitos outros cristãos da atualidade, da contemporaneidade, esses evangelhos não são apócrifos. Eles são autênticos e são verídicos. Madalena era a Shakti, a alma gêmea de Jesus, portanto carnal. É uma interpretação, Sônia. Maria Madalena era a Shakti, a alma gêmea. A Shakti significa alma gêmea ou poder, força? Shakti, o que é a Shakti em nós? A Shakti é a força em nós. Para os iluminados, e até mesmo para certos deuses, entre aspas, né, personas do Deus maior, como Shiva, por exemplo. Quem é a Shakti de Shiva? Parvati. Quem é a Shakti de Vishnu? Lakshmi. Quem é a Shakti de Brahma? Sarasvati. Todos eles possuem uma Shakti, possuem uma consorte. Não é assim? Vishnu se encarnou como Krishna. E quem era a Shakti de Vishnu, de Krishna? Prada. Mas no sentido carnal ou apenas no sentido espiritual? O Palmeirinho escreveu: Ramakrishna era casado, mas não mantinha relação carnal. Exatamente, Palmeirinho. Também existe o devoto que considera Deus o seu amante. Exatamente. Exatamente. Eu não vou falar nada por enquanto, vamos avançar. Vou avançar, não vou dar a minha opinião por enquanto. E o que dizer sobre ainda é o mesmo título? A sabedoria, Sofia, considerada estéril, esteira, é a mãe dos anjos, a companheira koinonos do filho. Quem é o filho? O unigênito. O filho não é Jesus, o filho é o Cristo. Ah, mas Jesus não é Cristo? Sim, ele se tornou o Cristo, assim como Jadava é o Krishna. Então, Jadava ou Krishna, Jesus ou Cristo. O Filho é o Cristo. Devemos ter nítido isso em nossas mentes. Por isso o termo cristianismo e não jesuísmo. Yogananda falava sobre isso. Graças a Deus que não colocaram o nome desta religião de jesuísmo, mas de cristianismo. Pelo menos isso ficou, cristianismo, porque o Filho é o Cristo, é Vishnu, o Cristo. Então, Jesus, o Cristo. A companheira do Filho é Miriam de Magdala. Como assim? Porque Jesus se tornou o Filho, ele se tornou o Cristo. A Bíblia também afirma: quem é o mentiroso, senão aquele que diz que Jesus não é o Cristo? Ele é o Cristo porque ele se tornou o Cristo. Então, quando vemos Krishna, ou Jadava, nós estamos vendo Krishna. Quando vemos Siddhartha, nós estamos vendo Buda. Mas, ao mesmo tempo que quando vemos Siddhartha, ou os discípulos dele, né, viam Siddhartha, estavam vendo o iluminado, o Buda, nós devemos saber separar. E Jesus deixou essa separação. Ele deixou isso claro. Existe uma passagem em que ele fala: não sou eu quem faz as obras, mas Deus que está em mim é quem as faz. Não sou eu quem faz as obras, mas Deus que está em mim. Eu queria dizer, o Cristo que está em mim é quem faz as obras. Eu de mim mesmo nada posso, mas Deus que está em mim é quem pode. São palavras de Jesus no Novo Testamento. Ele separou o Filho do homem e o Filho de Deus. O Filho do homem, o corpo, o Filho de Deus, o Cristo. Isso está no Novo Testamento. Nos canônicos, Jesus afirmou isso. O Filho do homem, o Filho de Deus. E há outras passagens em que ele coloca o Filho do homem como sendo o próprio Filho de Deus.
porque há momentos em que ele percebe a sua unidade com o Filho de Deus, que é o Cristo, assim como Krishna. Quando Krishna afirma no Bhagavad Gita, eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentador, não é Jadava quem está falando, mas a consciência de Krishna é quem está falando por intermédio do corpo humano chamado Jadava. O corpo humano Jadava se tornou Krishna, e Krishna falou por intermédio do corpo humano chamado Jadava. Eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentador e assim por diante. Assim como na igreja, freiras, quando são ordenadas ainda jovens, se casam com o Cristo Jesus. Exatamente, Simon. Se vestem de noiva e fazem seus votos. E se vestem de noiva e fazem seus votos. Acredito que Madalena seja sua companheira nesse sentido, devota. Vamos avançando. Eu não vou dar minha opinião ainda, mas é por aí. Inclusive, quando Krishna baila com as gopis, Yogananda, eu vou falar sobre Yogananda. Não é a minha opinião. Ainda vou citar Yogananda, a opinião de Yogananda, de Paramahansa Yogananda. Ele disse, é um absurdo, são palavras de Yogananda, não são palavras de Alexandre. Yogananda escreveu, é um absurdo pensar que Krishna possuía relações carnais com Radha ou com as gopis. Ele já havia superado isso, são palavras de Paramahansa e Yogananda, não são palavras do Alexandre Campelo. Paramahansa Yogananda afirmou isso. É um absurdo pensar que Krishna, Jadava Krishna, tivesse qualquer relação carnal com as gopis. As gopis, esotericamente falando, representam também as nossas almas, como Simon acabou de afirmar. O casamento alquímico de uma freira com Cristo é alquímico, é o casamento de alma. As freiras são noivas de Cristo. O verdadeiro casamento é quando o ego, e aqui entra também a etimologia da palavra religare, né, religião, religare do latim, quando existe o religar de nosso pequeno eu com o eu maior, é o casamento alquímico. Neste casamento alquímico ocorre o quê? A iluminação. Então, uma pessoa é iluminada quando o pequeno eu se fundiu ao eu maior. A consciência de Krishna, ou Cristo, que possui, inclusive, etimologias muito semelhantes. Krishna e Cristo são estágios de consciência. Então, quando vemos aquelas pinturas de Krishna bailando com as gopis representam nós, cada um de nós, porque a alma é feminina. E o espírito é masculino, entre aspas. Tá? É claro que o espírito não tem sexo. É para compreendermos as polaridades. Positivo e negativo. Negativo não quer dizer que é ruim. São polaridades. Então, a alma ela é feminina, entre aspas. As gopis somos nós. Eu estou em um corpo biologicamente masculino. Anamaya Kosha. É o invólucro, coxa, masculino, corpo, mas a alma é feminina. O espírito é masculino. Quando ocorre esse casamento, essa união, yoga, a etimologia da palavra yoga, união, ocorre então a iluminação da força feminina, inclusive da Shakti, a Kundalini, dentro de nós, que se une à força masculina em nós. A Shakti é Parvati, ou Durga, ou Kali, né? A Shakti dentro de nós. E quem é o pai? Shiva, a força de Shiva, e o filho aqui, o filho unigênito. Quando essas forças se unem, então ocorre a iluminação. São representações. Aqui nós poderíamos chamar de Brahman também, mas muitos chamam de Shiva, a força de Shiva, principalmente, né, na visão
do Kundalini Yoga ou do Tantrismo. O Tantrismo tem nada a ver com práticas sexuais, queridos. Yogananda foi taxativo nesse sentido, como Swami Vivekananda, como Ramakrishna. O verdadeiro Tantrika não é aquele que pratica a forma carnal. O verdadeiro Tantrika, são, mais uma vez, nada do que eu estou falando aqui são palavras do Alexandre Campeiro. Estou citando Yogananda, Ramakrishna, os mestres, a tradição. Yogananda foi claro, o verdadeiro Tantrika é aquele que une a força masculina e feminina dentro dele mesmo, sem qualquer necessidade de um contato carnal, porque isso seria a violação de Brahmacharya, seria a violação de Pratyahara, não é? Porque você está violando um dos sentidos, que é o tato, né? Colocando as indrias para fora, e em vez de praticar pratyahara, que é o recolhimento das indrias, dos sentidos, olhar para dentro, porque o reino de Deus não está fora, mas dentro de vós, como Jesus afirmou lá no Evangelho Canônico de Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. O reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro, então o que devemos fazer com os sentidos? Recolher os sentidos, como a tartaruga que recolhe seus membros para dentro do casco. Isso é pratyahara. Se deve haver o recolhimento dos sentidos pratyahara, então o ato sexual em si é colocar todos os sentidos, em verdade, não só um, mas todos os sentidos para fora. O ato sexual, queiramos ou não, estamos colocando todos os nossos sentidos para fora. E se o reino está dentro, devemos colocar os sentidos não para fora, mas para dentro de nós. Satya Sai Baba escreveu Palmeirim, também afirma que não havia relação física de Krishna com as gopis. Ele diz que o homem de Kali Yuga não consegue compreender o relacionamento divino da era de Krishna e interpreta mal. Palmeirim, eu fico muito triste quando vejo muitos professores de yoga, desvirtuando, né, o Brahmacharya. Não querem falar o verdadeiro significado de Brahmacharya. Isso é muito triste. Porque quando desvirtuamos o yoga, o sentido original do yoga, né, dos yamas e niyamas, então estamos incorrendo um karma grave contra a tradição, estamos negando a tradição dos mestres. Negar a tradição dos mestres não é para se adaptar ao nosso modus vivendi contemporâneo ou às nossas fraquezas. Isso é um karma pesado, pelo menos creio eu. Creio que estamos adquirindo um karma bastante pesado quando desvirtuamos o yoga, quando desvirtuamos o próprio cristianismo, o budismo e assim por diante, para que essas tradições se adaptem a nós, ao ego, que é o maior inimigo, o jiva em nós. Você está certíssimo, Sai Baba estava certíssimo. É o mesmo que Yogananda, Vivekananda, Ramakrishna, Patanjali, basta ler Patanjali, Shankara, os textos sagrados, a tradição, ou então negamos a tradição. Lançamos no lixo a tradição, a riqueza da tradição, dos mestres, dos iluminados, homens e mulheres santos, por causa de nossas fraquezas. Certa vez um discípulo perguntou a Yogananda, porque na verdade existem duas coisas aqui. Afirmar a importância da tradição e também saber até onde vai a nossa força. Se eu não sou capaz de vencer a mim mesmo, paciência, Banat Banat Banjai, como dizia Lahiri Mahashai, calma. Você não precisa se tornar um celibatário da noite para o dia. Calma, vá com calma. Deus não vai te lançar no fogo do inferno. O inferno é aqui mesmo, nós já estamos no inferno. Então, calma, nós já estamos no inferno. O inferno é um estado de consciência. Assim como o céu é um estágio que devemos realizar. Então, calma. Esse é o grande erro da visão ortodoxa.
né, da religião do medo. Se você não seguir as regras contidas nos 10 mandamentos de Moisés, se você não fizer isso, não fizer aquilo outro, não é? O seu destino é o fogo eterno, é a danação eterna. Esse é o outro extremo. São dois extremos. Buda nos ensinou o caminho do meio, nem do ascetismo e nem do hedonismo. O caminho do meio é o que Lahiri Mahashaya afirmava, Banat, Banat, Banjai, praticando o amor a Deus, aumentando o seu chakra cardíaco, aumentando a percepção dele no Kutastha Chaitanya, praticando um dia de forma natural, estará feito. Foi o que o discípulo perguntou a Yogananda certa vez. Ele disse a Yogananda, eu posso ser o seu discípulo? Yogananda, claro. E ele respondeu, mas eu gosto de mulheres, de bebida. Eu posso ser seu discípulo mesmo assim? Yogananda, claro, sim, pode. Eu só não lhe garanto uma coisa. Se você praticar os meus ensinamentos, que você continuará nesta vida. Então é isso, é simplesmente isso. Apenas pratique sem temor. Deus é amor, Ele não vai nos lançar no fogo eterno, mas devemos ser fiéis a Ele, sinceros, leais a Ele. Senhor, sou fraco, não consigo ainda, mas o meu amor por Ti é maior. Continuarei trabalhando o meu amor por Ti. Continuarei aumentando o meu chakra cardíaco. Me ensina a Te amar. Me ensina a Te amar. Me ensina a Te amar. E nesse Banat, Banat, Banjai, nessa prática do amor a Deus, de forma natural, sem medo, sem forçar, de forma natural, chegaremos lá. A sabedoria, Sofia, considerada estéril, é a mãe dos anjos, a companheira coinôs do filho é Miriam de Magdala. O mestre amava Miriam mais que a todos os discípulos e beijava frequentemente na boca. Queridos, muitos estudiosos afirmam que beijar na boca não é um ato carnal, não para Jesus, não para os mestres. Certa vez, Vivekananda, Swami Vivekananda, disse: vocês ocidentais têm a mente muito suja quando olham para o Linga. Eu creio que aqui todos os discípulos de Sai Baba sabem o que é o Linga. O Linga, ele representa o falo masculino. Vivekananda disse: o falo, o Linga, para nós hindus, não tem nada a ver com o órgão masculino, o órgão sexual masculino. Assim como o ione não tem nada a ver com o órgão sexual feminino. Para nós, ali é o local onde está a Kundalini. É o local geográfico onde está a Kundalini, anatômico no ser humano, onde está a Shakti adormecida. Nada mais que isso. A adoração ao Linga, ou ao Ione, na verdade o Linga está, junto com o Ione, é no sentido de despertar espiritual a Kundalini. Não há maldade alguma ali. No caso do beijo na boca dado por Jesus, é a passagem do espírito, do sopro, do Ruah. O sopro é passado e Deus soprou nas narinas de Adão, o sopro da vida. E boca também não significa necessariamente, esotericamente falando, os lábios. Quando Jesus foi tentado no deserto, como falei um pouco antes, e ele disse a Satã, Maiá personificado, a força maligna personificada, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, onde é a boca de Deus, fisiologicamente falando, aqui atrás, o bulbo raquidiano. Então, beijar na boca não significa necessariamente aqui os lábios, mas aqui o sopro, o Ruah, o espírito, o pneuma, o nous, aqui atrás, no bulbo raquidiano. Então, nossas mentes
infelizmente, como Swami Vivekananda afirmou, nossas mentes estão muito sujas. Precisamos purificar nossas mentes. Soutya, purificação da mente. Para, ao lermos tais textos, existe um livro não é de Rumi, é de aquele outro grande místico, Sufi, que muitas vezes foi considerado um bêbado, quando na verdade ele falava da bebida interna, da embriaguez da alma, em seus textos, em seus poemas. Omar Khayyam. Omar Khayyam. Yogananda interpretou os poemas de Omar Khayyam. E Omar Khayyam fala, então, dessa embriaguez do vinho, mas não é do vinho destilado por mãos humanas, é do vinho do Amrita dentro de nós, é da embriaguez dentro de nós, e do amor, quando a própria Bíblia fala do amor entre homem e mulher, é da alma, o sentido esotérico, profundo, místico, é o da alma, que é feminina, com o espírito, que é masculino, entre aspas, como já falei, dos dois polos. Então, devemos compreender as escrituras nesse sentido, esotérico com S, esotérico com X, porque senão nossas mentes, como disse Swami Vivekananda, inverterão o sentido e compreenderemos mal as escrituras, como se a própria Bíblia, o Antigo Testamento, estivesse incitando homens e mulheres à copulação, quando está falando, na verdade, do amor entre Deus e o homem, a alma e o espírito, e não algo carnal, necessariamente carnal. Os discípulos, vendo-o amar dessa forma Miriam, disseram-lhe: por que a amas mais que a todos nós? O mestre lhes respondeu: porque pensam que não os amo tanto quanto a ela? Muitos acreditavam que Krishna amava mais a Radha do que a todos os outros. A própria Radha, certa vez, caiu, não é, nesse engano. Ela achou que Krishna, ela esqueceu que Krishna, na verdade, era Deus encarnado, uma encarnação divina. E ela se lançou nos braços de Krishna e ele desapareceu. Aí depois, então, ela pediu desculpas. Isso aconteceu com Yogananda também, certa vez, Dayamata, Sri Dayamata, sucessora, ela depois foi sucessora de Yogananda. Ela mesma conta que certa vez ela confundiu o amor do mestre puro, santo, com algo mais carnal, e ele, como era onisciente, como ele mesmo afirmava: eu estou em vocês, eu conheço o pensamento de vocês não por telepatia, eu estou em vocês. E ele, percebendo isso em Dayamata, ele a afastou, a empurrou. Ela ficou muito triste, ficou um tempo isolada em meditação, até que a Mãe Divina veio a ela e disse a ela: você está confundindo o seu mestre com alguém carnal, ele é Deus encarnado, não confunda. E ela então compreendeu, Sri Dayamata, Daya, compaixão, mata mãe, mãe de compaixão. E ela foi a sucessora de Yogananda por mais de 5 décadas, um ser sagrado, divino, Dayamata. Jesus, o avatar. Jesus é um avatar, uma encarnação divina, e não um homem comum. Será que os avatares possuem aquilo que Freud chamou de pulsão de Eros, ou instinto pelo prazer sexual? Se sim, então, qual a diferença entre um avatar e o homem comum? Porque se o avatar, que é Deus encarnado, ele tem a visão, Yogananda mesmo dizia, 3 vezes foram oferecidos a Yogananda esposas, por 3 vezes, isso inclusive estava no mapa astral de Yogananda, no mapa astrológico, ele se casaria 3 vezes. E as 3 vezes ele negou, ele chegou a afirmar: eu via o corpo humano como raio-x. Ele afirmou: eu vejo os corpos de vocês como átomos, como energia. Então, como eu posso me interessar por aquilo que é energia? Eu vejo tudo como energia, como luz. O corpo é luz. Eu vou me interessar por coisas carnais.
É diferente, por exemplo, de Lahiri Mahashaya, que foi casado. Mas Lahiri foi um grande avatar, foi o Paranguru de Yogananda. Ele foi casado. Mas como Swami Trailanga certa vez afirmou, que foi outro grande avatar também do século XIX, um discípulo perguntou a Trailanga. E Trailanga foi um grande renunciante, inclusive andava nu em Benares, escandalizava os moradores de Benares, porque ele andava nu como uma criança. Não tinha maldade no coração. Os santos não têm mais essa maldade, eles perderam essa maldade. E ele, então, certa vez, um discípulo perguntou a Trailanga: mestre, por que o senhor, que é um grande renunciante, reverencia a Lahiri Mahashaya, que é um homem casado? E Trailanga falou: Lahiri é o gatinho da Mãe Divina. É o gatinho da Mãe Divina. Ele está onde ela quer. Ou seja, Lahiri estava casado como homem casado porque a Mãe Divina assim definiu, assim ela o quis. Ele tinha uma missão para mostrar que nós, mesmo sendo casados, também podemos realizar Deus. Isso é Pravritrimarga. Pravritrimarga é o caminho dos desejos sensuais permitidos. Paulo apóstolo fala sobre isso em uma de suas cartas, se não me engano, aos Coríntios, ele afirma: se puderes ser como eu, ou seja, celibatário, ótimo. Se não, case-se e mantenha a energia sexual no lar entre você e o seu cônjuge. De tempos em tempos, de comum acordo, você e o seu cônjuge vão praticando o celibato, espaçando de comum acordo. É necessário que o cônjuge, seja o marido ou a mulher, de comum acordo, aceite isso. Uma semana, um mês, um ano, sei lá, você com seu cônjuge vai espaçando de comum acordo. Para quê? Para preservar a Shakti, preservar Oja Shakti. Oja Shakti é a energia vital em nós. Então, esse é o caminho do casamento, para Vritrimarga. Entre você e o seu cônjuge, e você pode alcançar Deus, realizar Deus, mesmo sendo casado. E Nivrita e Marga é o caminho da renúncia dos desejos sensuais, que é o caminho dos monges. O Buda, certa vez, no Dhammapada, o Buda afirma: ó bhikkhus, né, ó monges, não manchem o manto amarelo, o manto da pureza. Se vocês não podem ser celibatários, não podem ser monges, não sejam monges. Quase que o Buda fala: pelo amor de Deus, não sejam monges. Se vocês não podem ser monges, se casem. São Francisco de Assis dizia a mesma coisa. Yogananda disse: é melhor ser hipócrita do que libertino. Isso está no comentário de Yogananda ao Bhagavad Gita. Deus fala com Arjuna, o Bhagavad Gita de Yogananda. É melhor ser hipócrita do que ser libertino. O que significa isso? Ele está se referindo às pessoas que falam sobre celibato, mas não conseguem ainda ser totalmente celibatários. É preferível estes, que são hipócritas, porque ainda não conseguem ser celibatários 100%, mas acreditam que um dia conseguirão, do que ser aquele que fala: não, sou fraco mesmo e continuarei sendo fraco. A fraqueza não é de Deus. Somos deuses. Jesus deixou isso claro: sois deuses. O que eu fiz, vocês também podem fazer, e até coisas maiores do que as que eu fiz, vocês podem fazer, porque todos sois filhos de Deus. Isso, inclusive, está no Salmo, no Antigo Testamento. Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, e se somos deuses, somos poderosos. A fraqueza somente existe quando nós nos colocamos numa posição de fraqueza. Preciso abraçar a minha sombra. Devemos desenvolver viveka, discernimento, para saber o que é o certo e o que é o errado. Ser fraco e aceitar a fraqueza não é algo digno do yoga,
Como veremos mais à frente, Swami Vivekananda falando isso. Queridos, volto a repetir, nada do que estou falando aqui é meu. Tudo vem dos mestres. Nada do que estou falando, não venho dizer depois o Alexandre Campelo falou isso, falou aquilo. Estou citando Yogananda, citando Vivekananda, citando Ramakrishna, o próprio Palmeirinha aqui já citou Satya Sai Baba. Então, não coloquem a conta para mim. Isso são os mestres quem afirmam. Brahmacharya é o quinto yama, preservação da energia sexual, Ojas Shakti. Escreveu Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, sobre Brahmacharya. Somente o homem ou a mulher castos podem criar ojas, energia vital, e armazená-la no cérebro. Eis porque a castidade foi sempre considerada a mais alta virtude. O homem sente que, se é incontinente, sua espiritualidade se desvanece, perde o vigor mental e a força moral. Eis porque, em todas as ordens, sempre encontrareis a insistência sobre a castidade. Eis também porque vieram à existência monges que renunciaram ao casamento. É preciso perfeita castidade em pensamento, palavra e ato. Sem ela, a prática de Raja Yoga é perigosa e pode levar à insanidade mental. Isso é Vivekananda falando. Swami Vivekananda. Se as pessoas praticam Raja Yoga e, ao mesmo tempo, levam vida impura, como esperam tornar-se yogis? Do livro Raja Yoga, páginas 78 e 79, editora Vedanta, Swami Vivekananda. Aqui coloquei umas imagens de Krishna e as gopis, representando as almas. Não significa que ele não brincasse com as gopis, mas não de forma carnal. Ele não tinha essa necessidade. Se Paramahansa Yogananda via os seres humanos como energia, porque Krishna não seria da mesma forma? A outra imagem é Ramakrishna e Sarada Devi, casados, dormiam em quartos separados. Inclusive, Ramakrishna via Sarada Devi como a sua alma gêmea, mas como a mãe divina, e não como esposa no sentido carnal. Mais embaixo, Rama e Sita, Krishna e Radha, São Francisco de Assis e Santa Clara. Quem conhece a história de São Francisco e Santa Clara sabe do que estou falando. Mais passagens do Evangelho de Maria Madalena. Vou ter que acelerar por causa do tempo. Já são 9h30, não é, Betinho? Vou acelerar aqui. As páginas de 1 a 6 e de 11 a 14 estão faltando no Evangelho, deteriorado pelo tempo. Portanto, o Evangelho tem início na página 7. O que é a matéria? Ela durará sempre, o mestre respondeu. Tudo o que nasceu, tudo o que foi criado, todos os elementos da natureza estão estreitamente ligados. Betinho, eu não consigo ler o número 7, eu acho que... Não, você vai ter que diminuir para que eu possa enxergar o número 7. Também não apareceu. Interessante, né? O slide ele não deu muito certo aqui no... Deixa eu pegar o livro aqui, então. Peraí. Ainda bem que eu trouxe ele, tá aqui. Tudo que é composto se decomporá. Tudo retornará à sua matéria, retornará às origens da matéria. Que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é física quântica. Qualquer físico da atualidade, né, da física atual, na contemporaneidade, que ler isso aqui, isso é pura física quântica, escrito há praticamente 2 milênios, quase 2 milênios. Que sabedoria é essa, naquele tempo, naquela época? Pura física quântica, tudo está ligado, todas as coisas estão ligadas a nível quântico.
Todas as coisas estão ligadas. Existe um poeta do século XIX que afirmou: se arrancares uma flor, perturbarás uma estrela. A nível quântico, todos estamos ligados. Continua o Evangelho. Pedro lhe diz: já que tu te fazes o intérprete dos elementos, e aqui nós compreendemos os elementos como terra, água, ar, fogo, né, éter, e dos acontecimentos do mundo, dize-nos o que é o pecado do mundo. O mestre diz: não há pecado, sois vós que fazeis existir o pecado. Quando ages conforme os hábitos de vossa natureza adúltera, aí está o pecado. O pecado, queridos, como afirmam todos os mestres, está na mente humana. A Bíblia no Antigo Testamento afirma: o corpo em si mesmo não é mal. É por isso que muitos santos e sadhus e digâmbaras na Índia andam nus nos festivais de Kumbh Mela, aquela multidão, milhões de sadhus nus, como crianças, porque eles não têm maldade. A maldade, o pecado, não está no corpo em si, mas na mente. É isso que Jesus quer dizer. O pecado em si mesmo, ele não existe. Ele existe nos corações, em nossa natureza adúltera, é o que ele diz, e não no corpo em si mesmo. Eis porque o bem veio entre vós. Ele participou dos elementos de vossa natureza, a fim de reuni-la às suas raízes. Ele continuou e disse: eis porque estáis doentes e porque morreis. É a consequência de vossos atos. Vós fazeis o que vos afasta. E aqui tem 3 pontinhos, como se estivesse faltando um pedaço no Evangelho. Nós poderíamos complementar: que vos afasta de quem? De vossa fonte, de Deus. Quem puder, compreenda. Página 8. O apego à matéria gera uma paixão contra a natureza. É então que nasce a perturbação em todo o corpo. É por isso que eu vos digo: estejais em harmonia. Nós poderíamos dizer no yoga: estejais em titiksha. Titiksha é o ânimo inalterável, é a equanimidade. Ou em bem-aventurança, em ananda, estejais em harmonia. A mente serena, em niroda, quietude. Se sois desregrados, inspirai-vos em representações de vossa verdadeira natureza, que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Após ter dito aquilo, o bem-aventurado, veja outra coisa interessante, o bem-aventurado. O que é o bem-aventurado no yoga? É o Siddha. O Siddha é o bem-aventurado. Saudou-os a todos, dizendo: paz a vós, que minha paz seja gerada e se complete em vós. Velai para que ninguém vos engane, dizendo: ei-lo aqui, ei-lo lá, porque é em vosso interior que está o Filho do Homem. Lembram que eu falei anteriormente que às vezes Filho do Homem, Jesus une o Filho do Homem com o quê? Com Cristo. Mas dentro de vós, sempre dentro de vós, o Filho do Homem, é porque é em vosso interior que está o Filho do Homem, ide a ele. Aqueles que o procuram, o encontram, em marcha, anunciai o Evangelho do Reino. Aqui é a página 8. Então vamos para a página 10. Pulando a página 9, porque senão não dá, não, é muita coisa, o Evangelho todo. Pedro disse a Maria: irmã, nós sabemos que o Mestre te amou diferentemente das outras mulheres, relembrando, tal como Krishna Narada, diz-nos as palavras que ele te disse, das quais tu te lembras.
e das quais nós não tivemos conhecimento. Maria lhes disse: aquilo que não vos foi dado escutar, eu vos anunciarei. Eu tive uma visão do Mestre, e eu lhe disse: Senhor, eu te vejo hoje nesta aparição. Ele respondeu: bem-aventurada. Veja que interessante. Ela, um pouco antes, ele era o bem-aventurado. E a chama de bem-aventurada também. Assim como Tomé alcançou o mesmo, realizou o mesmo estágio de Jesus, ela também realizou. Ela realizou o Atma. Ela realizou o Cristo. Por isso é uma bem-aventurada, uma Siddha, alguém que se uniu ao Atma. Bem-aventurada, tu que não te perturbas à minha vista. Onde está o nous, aí está o tesouro. Podemos compreender o nous como a alma, o Atma, ou o Self. Então eu lhe disse: Senhor, no instante, aquele que contempla tua aparição é pela psique, alma, que ele vê, aqui no caso, devemos compreender, porque psique pode ser tanto o ego quanto a alma, depende do contexto. Aqui, no caso, ela está falando em relação ao que no yoga chamamos de jiva, que é o ego. É pela psique, a alma com A minúsculo, que é o ego, que ele vê, ou pelo pneuma, o espírito, o sopro. Ou seja, ela pergunta: é pelo ego que eu tenho essa visão de ti, Jesus? Pelo corpo, pela carne, pelo ego? Ou pelo espírito, o pneuma? E Jesus responde, o mestre respondeu: nem pela psique e nem pelo pneuma, mas o nous, estando entre os dois, é ele que vê e é ele que... Aí tem um pedaço também cortado, que o evangelho, existe uma falha no evangelho, pela deterioração, né, do tempo. Nós perdemos essa parte. E aí, da página 10 até a página 15, ou seja, página 11, 12, 13 e 14 foram perdidas do evangelho. Mas dá para entender mais ou menos neste final, que Jesus afirma: nem pelo ego e nem pelo espírito, mas por aquilo que está entre o ego e o espírito, ou seja, o nous, que poderíamos chamar de Atma, é pelo Atma, ou seja, ainda na visão do yoga, pelo samadhi, pelo êxtase que acessa a alma, é que você tem a visão de meu ser já depois da crucificação, ou seja, Jesus aparecendo a ela em uma visão espiritual e não mais em corpo. Vamos agora para a página 18. Página 18. Já quase terminando. Vamos pular algumas páginas. Página 18. Então Maria chorou. Aqui é aquela passagem na qual Pedro discorda de Maria, não é? Por seu ciúme em relação a Jesus, não compreendia como Jesus pôde passar a uma mulher um conhecimento que ele não passou aos homens, mas passou a uma mulher. Pedro discordou dela, então Maria chorou. E ela disse a Pedro: meu irmão Pedro, que é que tu tens na cabeça? Crês que eu sozinha, na minha imaginação, inventei esta visão? Ou que, a propósito de nosso mestre, eu disse mentiras? Levi tomou a palavra. Pedro, tu sempre foste um irascível. Vejo-te agora te encarniçar contra a mulher, como fazem nossos adversários. Pois bem, se o mestre tornou-a digna, quem és tu para rejeitá-la? Seguramente o mestre a conhece muito bem. Ele a amou mais que a nós. Arrependamo-nos e nos tornemos o ser humano antropos em sua inteireza. Deixemo-lo lançar raízes em nós e crescer como ele pediu. Partamos a anunciar o Evangelho, sem procurar estabelecer outras regras e outras leis afora aquela da qual ele
foi o testemunho. Depois que Levi pronunciou estas palavras, eles se puseram a caminho para anunciar o evangelho. Então, este é o evangelho de Maria Madalena. Ficou clara alguma dúvida, queridos? Betinho, realmente é muito conteúdo e acaba que nós temos que acelerar, É porque verdade. não É dá para verdade. passar tanto conteúdo em tão pouco tempo. 1h40. Você ainda vai falar sobre outro evangelho apócrifo depois deste? Existe o de Felipe, né? Mas Ótimo, ótimo. Falemos, tratemos do assunto. Mês que vem a gente fala de Felipe. Combinado? combinado, vamos lá, vamos. Então tá bom, então tá legal. Alguém tem algum comentário a fazer, alguma pergunta? Alguma inquietação, alguma discordância, porque é polêmico. O Palmeirinho está dizendo aqui que não conhecia, porque gostou muito. Eu também. Esses evangelhos deveriam ser conhecidos de todos nós, porque é yoga, budismo puro. Mas a cristandade ela fez força e continua fazendo para que esses evangelhos não sejam divulgados, né? Infelizmente. É muito sequestro de informação na comunidade. Né? Em todos os tempos. Né? Muito sequestro. O Thales Simon diz, maravilhosa live, dá vontade que continue. Mas, Thales, as pessoas também têm seus afazeres, né? Nós podemos... o que é bom a gente quer demais, mas aí também satura. Nós temos que ter um limite, né? Mas que foi maravilhosa. Conteúdos como esse tinha que ser podcast, porque senão É a gente corre contra o tempo e fica um pouco apertado, né? Você vai resumindo e... É verdade. Eu não falei do evangelho todo, não tem como. E nós fazemos num horário, Alexandre, que muitas pessoas daqui a pouco estarão se recolhendo, tem a questão do jantar, tem uma série de fatores. Aí, muitas vezes vem em vídeo. Então, o podcast seria uma coisa diferente, porque seria um horário que tivesse mais tranquilidade para fazer, mais início da noite, final da tarde, né? Que não é o nosso caso. Mas é isso aí, meu gente. Então, gratidão a você, Simon. Gratidão, Palmeirinho. Todos aqui que estão agradecendo, né? É isso aí. Aí entrou a Cléo Santos aqui conosco também, depois você tem presença, a Júlia Meríssima também. Aqueles parênteses iniciais entraram nesse dois. Deixaram comentário. Há outros, mas nem todos deixaram comentário. É isso aí. Boa noite a todos. Muito obrigado, Alexandre. Você, meu irmão, você é o campeão, viu? Muito bom. Muito obrigado por dividir conosco tanto conhecimento. Todos nós, Betinho. Jesus deixou claro. Vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Somos todos deuses. Nós somos muito gratos por você trazer tanto conhecimento, como os demais companheiros nossos aqui do canal, né? Cada um com o seu estilo, o seu conteúdo. É muito bom. É isso aí. Uma boa noite a todos. Um abraço aí da esposa. Bom, no mês que vem a gente marca a nossa live. Evangelho Apócrifo de Filipe. Namastê, vamos sair a todos. Namastê a todos. Próximo. Agora, perdão, terça-feira que vem, vamos ter a Marilu Martinelli aqui conosco. Terça-feira, que é a primeira terça do mês, ela fala aqui conosco. Então, por favor, às 20 horas, terça-feira,
que é dia 5, às 20 horas estaremos aqui. Um abraço, boa noite.